Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um comentário sobre esse seriado chamado A Primeira Dama, The First Lady, ok? Que foi lançado acredito que dia 17 de abril de 2022, tá? Aqui, não tô conseguindo localizar aqui bem o local. 17 de abril de 2022 foi lançado. Em final de 2021, ou acredito em janeiro mesmo, tá? Janeiro de 2022, tá? Eu lancei o projeto Eight Ladies, tá? Ok? O projeto Eight Ladies, onde uma das atrizes que eu citei foi a Michelle Pfeiffer, tá? Ok? Uma delas. E eu lancei esse projeto acredito que em janeiro mesmo, porque em janeiro de 2022 eu finalizei a edição dos posts, né? Mas todo esse processo que eu criei esse projeto foi de uma semana. Em uma semana eu criei os posts da série Enterprise, ok? E tá todos eles marcados com o mês de janeiro, tá? De 2022, tá? Ok? Tô invocando bastante magia negra, tá? De fraudes, tá? Magia negra no seu olho, tá? É fraude e calúnia. E calúnia de plágio, tá? Ok? Magia negra no seu olho, o que significa o olho de Horus? Fraude de calúnia de plágio, tá? E roubar o que é seu, ok? Então pronto, quando alguma coisa eu digo que é meu, eu só falo a verdade, ok? Por exemplo, de um lado está o olho do cu de Horus e do outro está o Jorge Rodrigues. O Jorge Rodrigues é a verdade, o outro lado é o oposto disso daí, a mentira, ok? Então, o que significa isso daí? Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Mas nenhuma, com a experiência de 20 anos que eu tenho, tá? Que o fato da atriz Michelle Pfeiffer ter sido jogada nesse seriado aí foi por causa disso daí mesmo, tá? E o seriado foi produzido em abril, foi lançado em abril de 2022. Mas será que esse projeto desse seriado não teria sido lançado há muito mais tempo para eles começarem a produzir? Duvido, tá? As empresas americanas agora, tá? Eles estão produzindo seriados assim, ó, de um dia para o outro, tá? Sim, eles conseguem produzir em menos de um mês. E até em uma semana eles conseguem produzir já um seriado, um filme. E eles jogam, cansei de ver isso daí, tá? Ok? Preste atenção, significa que eles tiveram o período, ó, significa que eu encerrei o álbum do projeto Enterprise Producer, tá? Das Eight Ladies foi. Vou ver aqui a data para você, vou até te mostrar aqui se der. Ó. Tá aqui, ó. Ah, não vai dar para mim colocar. Dia 19 de janeiro de 2022 o álbum foi feito o álbum e foi editado os posts. Antes disso eu fiz, ok? Foi pelo período de uma semana quando os bandidos cortaram o fio aqui. Os bandidos cortaram o fio aqui, eu fiquei sem internet, eu fiquei editando algumas coisas no meu aparelho e fui criar esse projeto Martin Ladies. Gravei os vídeos, tudo, tá? Ok? E aí eu vou fazer um comentário. Qual a recepção da crítica a respeito desse seriado? Outra coisa que eu quero falar antes, tá? Poxa, mas você acredita que o seriado foi feito por causa de você, Jorge? Sim, também acredito. Por quê? Porque há um tempo atrás, não tenho dúvida nenhuma, tá? Eu não estou falando aqui com nenhuma dúvida. Há um tempo atrás eu falei o seguinte, assim, foi antes do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou no governo, eu vi, foi antes dele começar a fazer média com a mulher dele. Eu falei várias vezes aqui que se eu tivesse uma esposa, tá? Se eu tivesse uma esposa e fosse presidente, eu não iria considerar que que ela fosse uma membro do governo. Eu não ia querer que a minha mulher fosse membro do governo, a primeira situação, tá? E por duas razões. Uma eu vou falar, a outra não. A primeira é porque não necessariamente, eu falei várias vezes, tá, que não quer dizer nada. O fato de você ter uma esposa não quer dizer que a sua esposa é a representante do governo, é a sua auxiliar nas questões do governo. Tem nada a ver uma coisa com outra, tá? E que o negócio da primeira dama foi inventado justamente para promover o feminismo.
em outras palavras, o controle da esposa do líder, tá? Do presidente, sobre ele, tá? E uma trama até de usar essa mulher para lhe prejudicar. Eu falei isso daí, tá? E aí o que aconteceu? Pouco depois, esse líder, o tal do líder aqui no Brasil, para não dizer o nome dele diretamente, ele começou a ostentar bastante a mulher dele. Ele tanto inclusive maquiou, sim, a mulher dele usava o cabelo e o rosto, a cor da pele dela era completamente diferente. Ela se maquiava, tá, e pintou o cabelo igualzinha a puta Monique. Ela ficou igualzinha mesmo. E foi ostentada bastante por ele. Eu falei, eu nunca faria isso. E aí pouco depois já estavam tentando usar a mulher dele para ofender ele. Ok? Exatamente como eu falei. Então tem duas razões porque uma esposa minha, tá, eu fosse líder, uma esposa minha não seria considerada membro do governo e nem líder do primeira dama. A primeira razão seria por causa disso que eu falei, tá? Não quer dizer que o fato de ela ser esposa do presidente não quer dizer que ela vai ser a vice-presidenta, né? Ok? A esposa do presidente, pronto. E tem uma outra razão para isso. Qual seria a outra razão? Essa eu vou guardar segredo, tá? Seria uma outra razão porque eu talvez não colocaria, tá, a minha mulher como uma representante membro do governo. Mas automaticamente a primeira dama, no caso que as pessoas chamam da primeira dama, seria a esposa do presidente, né? Pronto. Então esse seria o posicionamento. E o que mais você falaria? Vou aproveitar aqui o vídeo aqui para falar coisas boas. Eu ia fazer questão de apresentar a minha esposa, tá vestida de uma geisha, como se ela fosse uma geisha mesmo, e ela ia ficar sentada na cadeira assim. A sua esposa não fala nada, não? Aí não fala nada que a minha esposa aqui. Ia ficar sentada igual uma geishazinha quietinha, não ia falar nada. Ia fazer questão de fazer assim, ok? Tá? Ok? E ainda instruir para ela assim, ó, você cumpre bem o seu papel comigo como primeira dama, justamente assim, você ficando quietinha, sem falar nada e sentada do meu lado, ok? Ela, tá bom, Jorge, é isso daí mesmo. E, poxa, Jorge, você me engaja, você me contrataria como primeira dama? Você quer ser contratada para ser a primeira dama? Aí, quero sim. Então tá bom, o seu trabalho é o seguinte, você ficar sentada do meu lado, com a boca fechadinha e sentada enquanto eu falo, ok? Você vai ganhar. Okay? Faço questão de fazer isso para dar uma porrada na cara dos feministas, tá? Ok? Bom, esse vai ser o trabalhinho da minha primeira dama. Aí eu vou ler aqui para você o que eu vi aqui por acaso aqui sobre a crítica da opinião pública sobre o seriado. Ó. O site agrega a recepção da opinião pública, tá? A última informação, tá? Antes das referências. Você pode procurar aí, tá? O site agregador, eu não pesquiso nada, tá? Na internet, tá? O site agregador, nunca, tá? Eu nunca pesquiso nada na internet, tá? Ok? Já falei pra você que de um lado está a verdade e o Jorge Rodrigues, do outro a mentira e o olho do cu de Horus. O site agregador de críticas Rotten Tomatoes, tô lendo aqui agora pra você, tá? Tô lendo aqui agora, não tinha nem lido. Relatou uma taxa de aprovação de 41%, com uma classificação média de 6 com base em 22 críticas. O consenso dos críticos do site diz: apesar de estrelas formidáveis e uma rica história para se basear, a falta de foco e a caracterização superficial tornam The First Lady uma televisão de segunda classe. Que porrada, hein? Bem feito para eles. Pronto, qual o último comentário, ok? A crítica. Eles fizeram uma eleição de 22 pessoas para fazer uma crítica em cima do seriado e eles constataram que a opinião, assim, uma das opiniões maciças foi que o seriado é fraco, entendeu? E qual o objetivo disso daí? Como eu falei para você, eu afirmei para você que esse seriado foi feito como uma provocação contra mim pelo primeiro fato que eu falei aqui sobre a questão do comentário que eu falei a respeito da primeira dama, tá? E também pelo fato de eu ter criado o projeto Eight Ladies agora, em início de 2022, tá? Ok? Sim, esse seriado foi criado por causa disso. Qual outra opinião? Isso daí é promoção do feminismo, tá? Eu tenho duas coisas para falar para a gente encerrar. É promoção do feminismo, sim. É a promoção, tá, do uso de uma mulher para a desvalorização do homem. Por exemplo, o cara é o presidente, né? O cara é o presidente, elas são a primeira dama. O uso, a ideia de que a tal da mulher, ela
atuou potencialmente para o governo do cara. Significa que se ele não tivesse aquela mulher juntamente com ele, ele não valia nada. E o posicionamento da mulher, assim, ser mais ativo em relação ao cara, é como se o cara é completamente passivo. Se não fosse, a gente pode até tirar ele do governo e colocar somente a mulher dele para esse o objetivo, tá? É tanto a desvalorização do homem, tá? Quanto a desvalorização de um indivíduo masculino que tenha sido eleito, no caso foi eleito, ele ganhou os votos, mas a desvalorização dele em relação a uma mulher. Que isso promove tanto a desvalorização do homem, tá, quanto do indivíduo, um indivíduo que galgou alguma coisa juntamente com uma mulher, essa mulher ser usada para desvalorizar ele. É isso daí mesmo, tá? A promoção da misandria, tá? Ok? Da misandria, desvalorização do homem e o objetivo de criar um elitismo a favor sempre das mulheres. Por quê? Porque quando você elege mulheres e coloca mulheres à frente, as mulheres são bastante movidas por interesse, por soberba, né? As mulheres se ensoberbecem 2 vezes mais que os homens, tá? As mulheres se ensoberbecem também com a questão da inconsequência também. E esse uso, tá, o uso de mulheres dessa forma assim é muito aceitável, tá, e muito favorável a homens, tá, corruptos, tá? Os indivíduos que são corruptos, eles são bajuladores de mulheres, eles gostam que mulheres estejam à frente. Por quê? Porque jogar mulher na frente, assim, por cima, é uma forma de ter poder sobre os homens, tá? E usar todos os mal-caratismos das mulheres para terem um controle corrupto sobre a situação. Consegue entender? Então a eleição de mulheres, o objetivo desse seriado é fazer essa mistificação em cima de mulheres, até nem para supervalorizar a tarefa das mulheres, mas para desvalorizar a questão do homem, tá? Ok? Qualquer tipo de presença masculina, é como se o homem tivesse que ser um babaca mesmo, sentado na cadeira. Presta atenção, inverta a situação agora. O cara sentado na cadeira, sem falar nada, e a mulher falando. É isso daí. Esse é o perfil de homem que eles querem, tá? Esse pessoal aí da mídia, que eles querem um homem assim mesmo, um cara que seja completamente resignado, tá? A postura justamente do que seria uma mulher, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Ok? Então é isso daí, tá? E por desvalorização mesmo, assim, por desprezo mesmo do homem, tá? Ok? E a ideia de transformar machista todo homem, tá? Todo homem que tem uma crítica, poxa, eu acho errado isso assim, porque, por exemplo, o objetivo do seriado foi me atacar por causa disso, tá? Como eu tenho mostrado aí esse tempo todo, tá? Tem até os posts lá no blog, tá? Me atacar pelo comentário que eu fiz, esse comentário que eu fiz. E também por eles estarem vendo que os projetos que eu estou promovendo e a questão criativa que envolve o projeto 8 Lady, My 10 Ladies, tudo que eu tenho falado aqui, não. Nós temos que mostrar que ele é um machista. Temos que mostrar que ele é um machista. Então eles pegam, fazem lembrar essa situação que eu falei a respeito da mulher, e eles criam um seriado. É como se dissesse assim, a gente está vendo, então quer dizer, você nunca vai poder fazer nada, que você vai ser sempre taxado por eles. Pronto, é uma das coisas que eu quero colocar nesse vídeo. Mas você acredita mesmo que esse seriado foi feito, Jorge, para atacar diretamente você? Não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta certeza. Tá? As minhas palavras têm um poder muito grande, ok? E esse pessoal está corroído de inveja a respeito de mim, ok? Tá? A única vantagem que eles têm contra mim é o fato de eu ser realmente uma pessoa completamente desfavorecida, porque se eu tivesse o poder de me posicionar com dinheiro, com as coisas que eu tenho, eu acabava com eles, com poucas palavras eu acabaria com tudo que eles fazem, tá? Ok? Agora eu vou fazer um último comentário, os últimos segundos agora. As empresas, tá? As empresas de cinema americanas estão tomando um posicionamento extremamente ridículo nesses últimos dias, tá? Que é o quê? Promover magia negra, promover emulação, tá? É um sentimento assim bem próprio das mulheres emuladoras, das mulheres. Sim, eu estou falando sério mesmo. Essas empresas têm um perfil assim de como se a maioria fossem mulheres e mulheres com aquele sentimento emulador. Aquela coisa de mostrar vantagem, de mostrar contradição no que você faz, de fazer revanchismo, tá? De expressar inveja, entendeu? De expressar algo que vai agredir você assim de maneira politicamente correta. É isso daí que essas empresas estão se tornando cada vez mais, tá? Ok?
Por isso que tudo que eles fazem é um troço ridículo, tá?